O que na verdade nós estamos buscando? O que na verdade nós estamos procurando? Nós vivemos em um mundo onde há confusão, desordem, sofrimento. Então há, inegavelmente, uma busca, há uma procura. Mas eu quero investigar com você aqui se essa procura é pela verdade, é pela realidade, ou se é a busca, a procura por alguma forma de satisfação, de realização, que nos traga um nível novo de preenchimento. Já que temos experimentado alguns momentos de satisfações, temos experimentado algumas formas de preenchimentos em diversos momentos em nossas vidas. Mas me parece que nenhuma dessas satisfações ou preenchimentos ou realizações se tornaram de verdade algo permanente. Então, o que é que na verdade estamos procurando? O que é que na verdade estamos buscando? Pode-se procurar a verdade, pode-se procurar a realidade, pode-se procurar a verdade de Deus. Me parece que não é esse o nosso propósito nessa busca, nessa procura. Assim sendo, o ser humano ele não está nesta busca ou nesta procura pela verdade, pela realidade. Não está nesta procura por Deus. Nós estamos sim numa busca, numa procura por um nível qualquer de realização e de satisfação que seja permanente. Nessa procura, nós estamos mudando de uma religião para outra religião, de um sistema filosófico para outro, de uma ideologia espiritualista para outra. Então, não é verdade essa procura por Deus, pela verdade. É a procura por uma satisfação, por algo que nos preencha de uma forma permanente, já que as realizações externas parece que todas falharam. Agora estamos em busca de algo assim chamado espiritual. Mas não é a busca ou a procura pela verdade. É a procura por uma satisfação dentro daquilo que nós chamamos de espiritualidade. Então, seria interessante nós investigarmos algumas coisas aqui. A primeira delas é: pode-se encontrar a verdade? É possível encontrar a felicidade? É possível encontrar Deus? Veja, nós podemos buscar algo que nos dê uma realização, um preenchimento, uma satisfação permanente. Mas existe, na verdade, também tal coisa? Então, repare que situação delicada é essa daquele que busca, daquele que procura. A primeira é que nós não podemos encontrar algo que de verdade seja permanente, com o nome de felicidade, com o nome de verdade, com o nome de Deus. Não é possível encontrar isso que nós projetamos como algo permanente. Então, essa assim chamada satisfação ou realização que projetamos numa ideia, numa imagem que fazemos sobre Deus, sobre a verdade, sobre a realidade, se é isso que o ser humano está de verdade procurando dentro da espiritualidade, ele não irá encontrar.
E por que podemos afirmar isso? Que nós não podemos encontrar algo de permanente, porque não há permanência em nenhuma realização, em nenhum nível de preenchimento, em nenhum nível de satisfação. Isso porque é a natureza de uma realização, de um preenchimento ou de uma satisfação, é da natureza disso a impermanência. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essa verdade ou realidade ou Deus não é algo passivo de ser encontrado. Não podemos encontrar Deus. Não podemos encontrar a realidade. Não podemos encontrar a verdade. O que se torna possível é a constatação da realidade, a constatação de Deus, a constatação da verdade. No entanto, para que isso se torne possível, nós precisamos descobrir quem é esse que busca. Reparem que coisa importante nós temos aqui para ver com você. Nós precisamos, antes de partir para uma busca de preenchimento, em satisfação, em realização, em algum nível, já que tentamos materialmente e ainda não deu certo, e agora estamos procurando espiritualmente, nós precisamos primeiro perguntar quem é esse que busca? Quem é esse que está nesta busca de algo que seja permanente, seja na realização, no preenchimento ou na satisfação? Aqui também temos que perguntar quem é esse que está nesta busca ou nesta procura pela verdade, por Deus ou pela realidade. Então, nós temos ideias sobre o que é esta busca e podemos estar numa ideia, nessa busca, colocando a nomeação desta busca como a busca pela verdade, por Deus, pela realidade. No entanto, estamos numa busca de um preenchimento permanente, numa realização permanente, numa satisfação permanente. É isso que o ser humano está procurando. Mas aqui nós nos deparamos com uma dificuldade enorme, que é a não compreensão da verdade sobre esse que está nesta busca. É por isso que podemos ter vários nomes para esta busca e podemos ter diversos sentimentos sobre isso. Tanto os sentimentos quanto os nomes não estarão dizendo absolutamente nada, porque a base desta busca não foi compreendida. Qual é a base dessa busca? É aquele que busca. Quem é esse que busca? Sem antes termos uma compreensão sobre nós mesmos, e a verdade é que nós desconhecemos quem somos. Desconhecemos aquilo que se processa aqui, dentro de cada um de nós. Não conhecemos o movimento do pensamento, do sentimento, da emoção, do modo de perceber, desta forma de sentir a vida, tudo que nos rodeia, aquilo que está dentro e aquilo que está fora. A não compreensão de nós mesmos, a não visão a respeito daquilo que somos é a ignorância, é a base de toda esta busca.
Uma busca que se assenta dentro desta ignorância, nossa insatisfação tem produzido em nós esta busca, esta procura. Então, essa procura nossa, assentada nessa ignorância, pela satisfação, nós podemos ter momentos de satisfação. Então, é assim que temos nos empenhado nessa busca. Nós não sabemos, na verdade, o que estamos buscando, porque nós não sabemos a verdade sobre quem nós somos. Então, assentado nesta ilusão, desse desconhecimento sobre nós mesmos, nós temos assentado sobre isso essa busca, essa procura. Assim, nós desconhecemos a verdade de quem somos e, naturalmente, a natureza verdadeira dessa insatisfação. Uma insatisfação que está em busca de um preenchimento, de uma realização que seja permanente. É isso que nós precisamos ver aqui juntos. Nós precisamos descobrir a verdade, precisamos descobrir a realidade, precisamos descobrir Deus. Mas não podemos encontrar isso dentro desse projeto, dessa idealização, desse movimento, nesta busca, que tem por princípio essa insatisfação. Uma insatisfação da qual queremos nos livrar, querendo encontrar algo que nos realize e nos preencha de forma permanente. Não podemos chegar a isso sem antes termos uma compreensão da verdade sobre quem nós somos. Então, é isso que estamos propondo aqui para você dentro desse canal. Então, nós precisamos descobrir a verdade sobre quem nós somos. Conhecer a nós mesmos. Conhecer esse eu, esse mim, essa pessoa que está nesta busca. A realização de Deus, a realização da verdade, esta realização da realidade, isso representa o fim para essa insatisfação. Isso é o fim para essa continuidade nesta procura por se livrar dessa insatisfação, realizando uma satisfação, um preenchimento, uma realização. O que é esse algo que estamos querendo encontrar nesta satisfação, realização? Queremos encontrar a felicidade. No entanto, notem, a felicidade não é algo encontrável. Assim como a verdade, Deus ou a realidade. Isso não é algo encontrável. Aqui nesses encontros, nós estamos estudando a verdade sobre quem somos, a compreensão desse modo de sentir, de pensar, de agir, de se mover no mundo. Estudar a si mesmo é o que temos de mais próximo, de mais realista para uma aproximação de Deus, da verdade, e, portanto, da felicidade, que não é um projeto que se realiza quando se busca um preenchimento permanente, uma realização permanente, uma satisfação permanente. A realidade daquilo que somos, quando isso que demonstramos ser, que expressamos ser, nesse momento em nossas relações,
O fim para essa condição daquilo que demonstramos ser e expressamos ser dentro de nossas relações. Relações com as pessoas, relações com nós mesmos, relações com a vida. O fim desta velha condição, desta ilusória identidade, como nós nos mostramos ser, nesse momento, o fim para isso é o surgimento de algo novo, de algo indescritível, que é a realidade daquilo que somos. Quando isso que mostramos ser, que demonstramos ser, que parecemos ser, que somos dentro desta condição ilusória, não está mais presente? Então, qual é a verdade da nossa procura, da nossa busca? A verdade sobre isso é que estamos à procura da realidade, da verdade de Deus, que é real felicidade, mas isso reside nesse encontro com a verdade daquilo que somos. Quando aquilo que demonstramos ser, quando aquilo que parecemos ser, quando aquilo que apresentamos ser não está mais presente, então essa realidade divina se mostra. Então é uma grande ilusão a ideia de alguém para encontrar. Aquele que procura é uma ilusão. O que pode essa ilusão, que é esse que procura, encontrar outra coisa? Aquele que procura, esse eu que está nessa procura, é apenas um movimento de pensamento, de imaginação, de condicionamento, se projetando numa ideação, numa imaginação. Aqui o convite está em descobrirmos como olhar para nós mesmos. Assim sendo, toda essa ideia de algo permanente para ser encontrado dentro dessa imaginação, que é a imaginação desse eu, se projetando em suas ideias, é uma ilusão. Seu trabalho consiste em tomar ciência daquilo que é você, compreender a si mesmo, se compreender na vida, perceber a ilusão desse sentido de alguém presente que se separa do viver, que se separa da vida, que se separa desse movimento extraordinário que é esse movimento da existência. Tomar ciência desse elemento que é o eu, o ego, esse mim que se separa e que se projeta numa ideia, numa crença, num conceito de algo para ser encontrado, de algo para ser adquirido para si mesmo. Então, conhecer a si mesmo é a base para irmos além dessa ilusão. É aquilo que se faz fundamental. É a única coisa, é ter esse encontro. A felicidade não é encontrável, mas a constatação da verdade dessa ilusão que parecemos ser nos mostra a realidade dessa felicidade, que não é encontrável, porque você não pode encontrá-la no tempo. Mas nós temos a visão, a revelação da felicidade que se mostra aqui, nesse instante, quando esse sentido do eu, do ego, não está mais presente. Isso não é uma satisfação permanente, isso é o fim desse sentido de um eu, de um ego, de uma identidade ilusória que vive dentro de uma insatisfação, vive dentro de uma condição de incompletude, porque se vê como uma entidade separada da vida e, portanto, carregada de medo. Onde há esse sentido de separação,
A presença dessa dualidade, nessa ideia eu e a existência, eu e a vida, eu e o viver, eu e o outro, eu e a realidade, eu e Deus, eu e a felicidade. Quando isso está presente, temos a presença do medo. Então, nesse nível de existência egóica, de qualidade de vida egóica, está presente a insatisfação. A realidade daquilo que é Deus, a realidade daquilo que é você em seu ser, não é algo dentro do tempo, não é algo dentro desse movimento de se tornar, de alcançar, de realizar. Realizar amanhã, se tornar amanhã, alcançar amanhã. Então, estamos tratando de algo aqui com você que representa o fim do sofrimento, o fim da ilusão, no fim desse eu, desse ego. Então, nos deparamos com a realidade da felicidade agora, não algo para ser encontrado amanhã. E assim nos deparamos com a verdade agora, com a felicidade agora, nesse instante. Essa é a natureza do seu ser. Isso está presente quando não há mais busca, quando não há mais procura, quando não há mais nenhum movimento nessa ideia de alcançar. Esse é o assunto aqui com você, dentro desse canal. Nós temos encontros online, onde estamos investigando isso, aprofundando isso com você. Eles acontecem nos finais de semana. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Assim, eu quero deixar esse convite aqui para você. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Sendo assim, se isso é algo que faz sentido para você, aproveita, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Como realizar eu e o Pai somos um? Descobrindo que não há esse mim, esse eu, só há o Pai. E você só pode descobrir isso quando para de pensar, de sentir, de fazer como uma entidade separada.